Olá, você que acompanha a programação da Câmara Municipal de Fortaleza, tanto na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, quanto também no nosso canal pelo YouTube. Está no ar o nosso podcast. Eu estou falando do Papo Limpo. A gente vai aprender mais sobre saneamento básico e a universalização do saneamento, os impactos também na rede da capital cearense. Eu sou Jocasta Pimentel e vou bater esse papo junto com a Águida Muniz. Seja muito bem-vinda. A Águida, que é diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, e a Veroneide Fernandes. Seja bem-vinda também, Veroneide, que é gerente de universalização e concessão da CAGES. E a gente vai conversar um pouco sobre o saneamento básico, mas antes eu queria que vocês duas falassem também do papel que vocês desenvolvem nessas duas empresas. Bom, desde 2023, eu estou como diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará. A Ambiental Ceará, ela também inicia as operações no estado do Ceará, nos 24 municípios, em parceria com a CAGES em 2023. Então, a gente está desde o início fazendo toda essa parte, eu digo que é de promoção do saneamento, né? Contato com os prefeitos, com as câmaras legislativas, com os organismos de controle, né? Ministério Público, Tribunais de Contas, população, relacionamento comunitário, academia, relacionamento com as faculdades, universidades, enfim, é uma cruzada em prol do saneamento. Então, Veroneide, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu estou na CAGES desde 2013, ingressei por meio do último concurso público. Atualmente estou na gerência de concessão e universalização e o nosso objetivo maior é acompanhar as metas de universalização trazidas pela atualização do marco legal. Nós temos esse grande desafio de atender 99% da população com abastecimento de água potável e 90% com esgotamento sanitário, e foi daí que surgiu essa parceria com a Ambiental Ceará, que vai nos ajudar a alcançar essa meta tão desafiadora no estado. A minha próxima pergunta aqui você quase respondeu. Afinal, o que é a universalização? Por que ela é de tão importante? Por que ela é tão vital assim para a nossa população? Esse termo universalização, ele teve uma grande discussão desde que a 14026 foi publicada. É uma lei, 14... Exatamente, a Lei Federal 14026, que atualizou a 11445 de 2007. Inicialmente, a lei colocou que a universalização seria atender a população, ou seja, disponibilizar a rede e garantir a interligação. Durante as discussões com o setor de saneamento, esse conceito evoluiu. Agora, a universalização é a cobertura e o atendimento. Nós temos que atender ambos os percentuais desses indicadores em 2033. É um grande desafio, porque o prestador ele vai até a disponibilização da infraestrutura no logradouro, mas a interligação depende principalmente do cliente. E aí é o nosso desafio, que muitas vezes não é destacado, né? Conscientizar essa população da importância de se interligar na rede. E quando você fala cobertura, você quer dizer assim, a rede, ela está presente, ela chega à casa, a residência, ao apartamento, à escola, enfim. Ela chega lá naquela pessoa que vai usufruir da rede de esgoto, é isso? Exato. A gente disponibiliza a rede com todas as condições necessárias para a interligação e o cliente tem que solicitar a CAGES que seja feita a ligação intradomiciliar. Nesse momento é que a gente consegue coletar o esgoto do domicílio para levar até a estação de tratamento. Agora, Águida, nesse processo todo de universalização do serviço, o cidadão conta com a parceria da Ambiental Ceará. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor de como é esse trabalho de atuação em conjunto com a CAGES. A Ambiental Ceará, na verdade, a EGEA Saneamento, hoje a maior empresa de saneamento privado do Brasil, ela entrou e participou de um leilão em setembro de 22 e ganhou esse leilão. Leilão para a melhor empresa que pudesse suprir as necessidades da CAGES. A CAGES ela é muito pioneira nisso, de fazer com que essa parceria ela pudesse antecipar essa universalização do saneamento aqui no Ceará, né? O Ceará ele já tem uma história, um histórico de busca do saneamento. Inclusive, só uma parte aqui, mas é interessante quando a gente chega nos bairros, aí chegou o novo sanear. Porque na década de 90 a gente teve um primeiro sanear. Que então ficou na memória da população esse nome. Ficou, e talvez seja por isso que a gente tinha uma expectativa
é de muita dificuldade de acessar as áreas. Mas não, quando as pessoas sabem que o esgotamento vai chegar, o saneamento vai chegar, elas, o sanear vai chegar na minha rua. Então, assim, foi muito importante esse marco. E a lei que a Veroneide citou, né, a 14026, é o tão falado marco do saneamento. E a PPP da CAGES e Ambiental Ceará traz isso. Um dos pontos do marco é a possibilidade de haver concessões, parcerias público-privadas, no sentido de antecipar a questão do saneamento nas cidades, enfim, nas cidades brasileiras. E a CAGES, muito assertivamente, fez esse leilão. A EGEA, que é a controladora da Ambiental Ceará, ganhou esse processo. E nós estamos aqui atuando desde 2023 em 24 municípios. A PPP é para 24 municípios. A CAGES lançou foram 2 blocos. E esses 2 blocos, elas compreendem região metropolitana de Fortaleza e região metropolitana do Cariri. Então, alguns municípios, são 6 municípios do Cariri e 18 na região metropolitana de Fortaleza. Não abarca todos os municípios. E a duração dessa parceria público-privada? 30 anos. Mas a gente tem até 2033 para chegar com 90% de cobertura de esgotamento sanitário nos municípios, nesses 24 municípios. A gente vai beneficiar, porque aí é um dado importante. Nesses 24 municípios moram 4,3 milhões de pessoas, ou seja, metade do Ceará. Metade do Ceará está praticamente na região metropolitana de Fortaleza e na região metropolitana do Cariri. Então, a gente vai chegar beneficiando com 90% de cobertura de esgoto até 2033 e nosso contrato, a CAGES foi além. Não quero só 90%, quero 95%, quero chegar em 2040 com 95% de cobertura de esgoto. E como a Veroneide bem falou, não é só a cobertura. As pessoas têm que também aderir e a gente poder fazer essas interligações, essas conexões da casa à rede. É uma parceria que não é somente entre a EGEA e a CAGES. É uma parceria que a população tem que cumprir também o seu papel. E aí eu já te pergunto, Águeda, sobre o projeto Afluentes. É uma realidade por onde as obras e a rede estão chegando. Conta mais para a gente. Certo. Lembrando também, só para a gente começar a falar dos afluentes, essa é a maior PPP de saneamento do Brasil. Então, é uma parceria que o Brasil inteiro está olhando para a CAGES e para a Ambiental Ceará, porque é a maior PPP de saneamento do país. E os afluentes, eles surgem, como você bem falou, Jocasta, da questão da sociedade. Como a sociedade pode se envolver nesse processo do saneamento. O Afluentes é um programa da EGEA, saneamento, que a gente utiliza nas operações onde a gente está no Brasil inteiro, principalmente em 15 estados, né, em mais de 800 cidades. A EGEA está no Brasil e aqui no Ceará a gente usa o Afluentes, que é um grande programa de relacionamento, onde a gente tem uma interação com a sociedade por meio de... A gente capta esses afluentes. Quem são os afluentes? É o pipoqueiro, é aquela senhorinha que fica na calçada ali no final da tarde, conversando, o padre, a diretora de escola, um estudante, um líder de classe que está ali sempre movimentando seus colegas. Enfim, é a população. São aquelas líderes, são os influencers, os influenciadores dos bairros, da comunidade. Legal. Essas pessoas, elas nos mostram diariamente o que está acontecendo no bairro. Então, quando a gente chega, a gente avisa para eles sabem em primeira mão que a gente vai fazer essas obras, onde, por exemplo, a gente está agora com obra no Mudubim. Então, a gente chega para os afluentes, olha, a gente vai entrar no Mudubim com obra, vai ser em tal rua e tudo, aí eles facilitam a nossa entrada lá para fazer um porta-a-porta, dizer que vai começar as obras. Depois que a gente capta esses afluentes, a gente faz uma roda de conversa para conhecer todo mundo. E aí a gente faz um grupo de WhatsApp. Então, e esse grupo é riquíssimo. Diariamente a gente sabe o que está acontecendo aqui em Fortaleza. O nosso contrato é para 24 municípios. Então, a gente tem 23 grupos, um para cada município. Só que Fortaleza, devido eu acho que é a dimensão, que é gigantesca da cidade. Nós somos a 4ª maior capital do Brasil. 2,5 milhões de pessoas. Então, nós temos 39 grupos de WhatsApp, um para cada território. Então, tem o território 20, tem o território 1, tem o território 2. E cada território tem a sua característica, porque a gente até no começo pensou em dividir em regional. Mas, por exemplo, a Regional 2, eu tenho Vicente Pinzon, eu tenho Meireles, eu tenho outras várias características de cada bairro, né?
E é mais fácil falar com pessoas que você já conhece também, exato, né? Então... Exato. Então, a gente tem 39 grupos de WhatsApp, onde diariamente a gente sabe o que está acontecendo. E o mais legal, como o nosso trabalho, o nosso serviço ele funciona durante 24 horas, a gente consegue, durante 24 horas, também atender alguma demanda, solicitação de emprego. Quando a gente tem vagas de emprego em determinado bairro da cidade, em determinado território, a gente divulga também no grupo dos afluentes. Então, esse canal de conexão, a conexão está presente em tudo, desde a conexão da casa à rede, mas a conexão também do relacionamento com o cliente. Então, o grupo de afluentes ele é muito importante para a gente e é esse nosso canal. É como a gente sabe o que está acontecendo sobre o saneamento nesses 24 municípios e minuto a minuto. É importante dizer que para os outros 128 municípios que não entraram nessa parceria com a Ambiental, a CAGES está desenvolvendo uma modelagem para uma nova PPP que vai passar pelas fases de consulta e audiência pública. E se tudo der certo, a gente espera novos blocos de PPP no início do próximo ano para esses outros municípios do estado. E Veroneide, falando em participação popular, como a Agda bem citou, afluentes. Isso também acontece com a CAGES? Vocês observam que nos bairros onde a população está mais ativa, as pessoas contribuem com os serviços que vocês prestam? Sim, a gente observa. No decorrer dos anos, a CAGES desenvolveu uma metodologia muito consolidada de interação com a população que vai receber uma obra de esgotamento sanitário, principalmente. E a gente observa que quando essa interação se inicia antes mesmo da obra ser concluída, tem mais efetividade na interligação. Então, logo no começo, a CAGES vai nas residências, explica o que vai ser aquela obra, qual a contribuição dela para a vida da população. E aí, no decorrer do processo, ela vai se apropriando, enxergando aquele equipamento como algo positivo, e isso resulta em mais adesões. E a universalização do saneamento vai garantir mais dignidade à população. É por isso que a gente saiu às ruas de Fortaleza para conversar com a comunidade e saber quais são as dúvidas. Vamos agora acompanhar a primeira pergunta que vem direto do bairro Vila Manuel Sátiro. Quem faz essa pergunta é a Edna Santos. Na minha rua já passou a rede Sanear. Quanto tempo eu preciso esperar para que eu possa usar essa rede? Então, o cliente ele deve entrar em contato com a CAGES por meio de um dos canais de atendimento. Nós temos o CAGES App, o 0800 e a AGES no site da CAGES, onde ele solicita a interligação do domicílio à rede de esgoto. Essa comunicação com a empresa é muito importante, porque é nesse momento que a gente vai ter conhecimento de que ele tem o desejo de se interligar e vai efetivar essa ligação. Eu também queria complementar dizendo que a equipe da Ambiental Ceará tem um time de pessoas que vão casa a casa, porta a porta, conscientizar sobre a necessidade da adesão. Então, nos bairros onde a gente está fazendo toda a operação, porque é importante falar que só Fortaleza tem mais de 160 mil imóveis que poderiam estar conectados à rede e não estão. Em média, acho que Fortaleza deve chegar a perto de 800 mil imóveis, ou seja, a gente tem 20% dos imóveis da cidade poderiam estar conectados à rede e não estão. Então, a gente tem uma equipe que diariamente sai pela cidade, onde tem esses imóveis que já poderiam estar conectados para fazer para tentar convencer, sensibilizar as pessoas que eles poderiam estar conectados à rede. Então, isso é um ponto importante, né? A gente trabalha também os afluentes em relação a isso. O afluente além de ser um influenciador, ele também é um relações públicas do bairro. É onde ele vai dizer, olha, sua casa está passível de conexão, ou seja, ela pode estar conectada à rede. Então, vamos nos conectar. A gente tem esse elo de ligação através dos afluentes. E nas escolas também. A gente sabe que a vontade de um filho, a vontade de um neto é o que reina em casa. Então, nas escolas, a gente tem um programa Saúde Nota 10, chamado Saúde Nota 10, onde o Saúde Nota 10, ele por meio de atividades lúdicas, palestras, também um quiz e também um campeonato de redação ou de frases, tudo voltado para o saneamento, a gente movimenta as várias escolas. A gente está fazendo em Fortaleza uma escola por regional e uma escola em cada município. Pelo Saúde Nota 10, já passaram mais de 16 mil pessoas
impactadas aí pelo Saúde Nota 10. E eu não falei de números nos afluentes, eu falei só que tinham 63 grupos, 39 em Fortaleza, e os demais grupos nos demais municípios. Mas a gente tem 2.600 afluentes, e só em Fortaleza a gente tem mais de 1.100 afluentes, ou seja, mais de 1.100 pessoas nessa cruzada do saneamento, que é importantíssimo para que a gente possa garantir que os imóveis que a gente vai interligar, só ano passado, aliás, nos 2 primeiros anos de Ambiental Ceará, a gente fez 500 quilômetros de rede. Esse ano de 2025, a gente faz mais 700 quilômetros, ou seja, 1.200 quilômetros de rede de esgotamento implantado. Vamos agora a um outro bairro, vamos direto ao Passaré. Quem traz a pergunta é a Natália Silva. Queria saber se a conta da minha água vai aumentar muito o valor quando ela ser ligada na rede de esgoto. Então, a gente tem uma tarifa hoje regulamentada pela Agência Reguladora do Ceará, onde o cliente paga um valor por metro cúbico de água e ele paga 80% do consumo de água em relação a esgoto. Então, a gente não cobra por todo o volume que é coletado pela rede de esgoto. A gente cobra só o equivalente a 80% do consumo de água. Então, há um aumento, mas é um aumento menor do que poderia ser, porque a gente enviou essa proposta à agência reguladora e foi aprovada. Então, fica aqui também a dica, e aí a gente já chama a Edna e já chama a Natália para também ser afluentes junto com a gente, né? É só entrar em contato, tem o Instagram da Ambiental Ceará, @AmbientalCeará, que vocês, quero ser afluente. E a gente está de portas abertas, que é o nome de um outro nosso projeto, onde a gente leva a população para conhecer as estações de tratamento e as estações elevatórias, no sentido de dizer, depois que eu dei a descarga lá na minha casa... O que acontece? Exatamente, depois que eu tomei um banho, o que acontece? Porque, Agda, é um serviço um tanto invisível, não é isso, Veroneide? Porque as pessoas, elas estão ali fazendo uso da água em casa, seja para lavar um prato, né, aquela louça, tomar um banho, escovar os dentes, as nossas atividades diárias. E, na verdade, a gente não para pensar qual a destinação desse bem tão precioso. Então, o esgoto, ele é um tanto invisível na vida das pessoas, até que elas se deparem com uma situação desagradável, como aquele mau cheiro, né, quando não tem a ligação ali na rua, enfim, com uma série de outras coisas. Uma situação de chuva, quando há um extravasamento, enfim. Então, essa invisibilidade é justamente, talvez, sanada nessa hora aí. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Portas Abertas, a gente recebe os afluentes, recebe faculdades. É incrível como aqui em Fortaleza, muitas comunidades querem conhecer. No Cariri, já são mais as faculdades, os colégios, as escolas. Então, a gente leva para dentro da estação de tratamento as escolas, quem quiser ir, né? Para que a gente faça um caminho, o caminho do esgoto. Depois que eu dei descarga em casa, o que acontece? Esse esgoto, ele vai voltar a ser, ele tratado, ele volta para o meio ambiente. É por isso que a gente precisa tratar o esgoto, para que ele volte de forma saudável para o meio ambiente. Então, por que a gente tem praia poluída? A gente não era para ter praia poluída. A nossa orla de Fortaleza tem 35 quilômetros de orla e ela toda é saneada. Mas a nossa praia ainda é poluída. Então, por algumas pessoas, às vezes por desconhecimento, às vezes, enfim, colocam o esgoto na rede de drenagem. É um problema. Então, outra coisa, fralda, preservativo, absorvente, nada disso a gente pode colocar no vaso e dar descarga. Não pode, quem entope a rede. Cabelo. A gente que é mulher, que cabelo grande penteia, o cabelo é para ir para o resíduo. E não lá para a latinha do lixo. Não para ir para o vaso sanitário. O óleo de cozinha. Dá uma dor de cabeça para vocês, hein? Todos esses resíduos. Sim. O que é feito quando, vamos dizer assim, tope alguma saída e, enfim, esse resíduo ele fica onde não deveria ficar? Aí o que acontece? Aquele tampão que fica no meio da rua, começa a sair esgoto lá de dentro. Quando a gente vê aquele tampão saindo esgoto lá de dentro, é porque está entupido, está obstruído. Então, a gente tem que fazer a desobstrução com o caminhão, que vai fazer toda a sucção. E também, às vezes, na própria estação de tratamento, chega o resíduo lá, que não era para estar esse tipo de resíduo. Quando o resíduo consegue chegar,
Aí ele vai para um outro destino, que é o destino de resíduo, mas não era para chegar. Esse valor que a gente paga para o esgoto, ele deve ser visto como um investimento em saúde mesmo, porque a gente está deixando de pegar uma doença que vem por meio da contaminação da água que a gente ingere. E são inúmeras doenças que podem surgir, né? Exatamente. A gente impede que uma criança fique doente e, consequentemente, deixe de ir para a aula. Há estudos científicos que comprovam que as localidades que têm uma rede de esgotamento sanitário têm uma menor evasão escolar, ou seja, as crianças frequentam mais a escola porque elas não ficam doentes por falta de saneamento. Essa questão que a Veroneide falou agora, ela tem o estudo do Trata Brasil, fala que uma criança ou um adolescente que não tem esgoto em casa, que não tem banheiro em casa, na verdade, que não tem banheiro em casa, ele chega com 30% a menos de chance no Enem, de entrar no Enem. Então, é um dado muito grave. Não é só o dia a dia que impacta, não é só a sujeira, é o futuro das pessoas, é o futuro de uma geração que está em risco, ou então que com a nossa PPP, né, Veroneide, ela seja uma oportunidade para melhora de vida, melhora de potencial intelectual também, enfim, é muito importante. A gente está quase na reta final, estamos naquele chamado BR-OBRO de 2025. Qual a expectativa em termos da universalização do saneamento aqui para a capital cearense? Bom, Fortaleza hoje, ela já tem... em Fortaleza, as obras vêm avançando. Hoje a gente está cobrando Mudubim, Granja Lisboa e Mudubim. A gente vem avançando no sentido de que Fortaleza ultrapasse aí, chegue a quase 75% de cobertura de esgoto. Mas cada município tem uma meta, né? Fortaleza puxa essa média aqui no Ceará, porque hoje a gente já conta com mais de 73% de cobertura de esgoto, dados bem atualizados. A gente, em 2023, passava de 67%, quando a gente assumiu, né? Assumiu a parceria público-privada junto com a CAGES no sentido de universalização. Quando a gente fala de saneamento, o primeiro serviço que vem à mente é o abastecimento de água, né? O abastecimento no estado, ele está numa situação bem mais tranquila. Falando dos municípios que a CAGES opera, de forma agregada, a gente já alcançou a universalização. A gente já alcançou o percentual de 99% da população nos municípios em que a CAGES opera. O grande desafio é o esgotamento sanitário, é levar essa rede e fazer com que a população entenda a importância de se interligar e afastar esse esgoto das residências, da vida, do seu cotidiano, para que ele seja tratado e destinado de forma adequada. Gente, aprendi muito com você, Águida, você, Veroneide, sobre a questão do saneamento básico, a universalização, que é isso que a gente tanto deseja, né? E falar sobre esse trabalho conjunto da EGEA, da CAGES, para a nossa população, tudo isso resulta em uma melhor qualidade de vida, né? Até porque o acesso ao saneamento, ele tem um impacto, como vocês já bem disseram, muito positivo, seja esse impacto na saúde, na educação e outras esferas também. E antes de me despedir, eu queria dizer que o nosso podcast, o Papo Limpo, disponível no YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza e também no Spotify. Acesse as nossas redes. E agora eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado também aqui de participar com a gente.